Cláudio Rezende tá na área, com notícias do Galo aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Cláudio. Boa noite, Cirilo, boa noite, Edu Panz, e a todos que nos acompanham neste sábado, último fim de semana de férias. Jogadores do Atlético estão curtindo um pouquinho aí, porque a partir de segunda-feira vai começar a chamada intertemporada na cidade do Galo. Serão 2 semanas aí com a possibilidade real de pelo menos um jogo-treino para o Atlético se preparar, né, Cirilo? Porque mês de julho, início de agosto, serão aí partidas decisivas para o Atlético e as pretensões do time na temporada. Porque nesse período aí vamos ter os duelos de playoff da Copa Sul-Americana. O Atlético precisa avançar, né, para chegar aí sim às oitavas de final da competição. Tem os duelos contra o Bucaramanga da Colômbia. Tem o confronto com o Flamengo pela Copa do Brasil, mais no final de julho, início de agosto, e tem também duelos contra equipes que estão acima do Galo na tabela de classificação no Campeonato Brasileiro. Já começando com o Bahia no dia 12 de julho. Enquanto a diretoria, né, Cirilo, está buscando aí contatos, buscando reforços, a gente está monitorando tudo isso, mas antes de buscar reforços, foi manchete do programa, o Galo tem esse desafio, a cúpula da SAF, de buscar os recursos financeiros durante esta próxima semana. Esta é a promessa, essa é a expectativa da cúpula do Galo, e de quitar as pendências financeiras que ainda restam com o elenco, principalmente o pagamento de férias, porque esse ano atípico, normalmente o clube tem que pagar férias e normalmente o final do ano sempre é muito complicado para os clubes em relação a fluxo de caixa, porque os campeonatos normalmente terminam ali no início de dezembro. Aí você já não tem a arrecadação de bilheteria nesse período aí, e os atletas ainda entram de férias, né, Cirilo? Aí é um período que os custos do clube ficam bem altos, mas esse mês agora teve férias, né? E o Atlético, já com as dificuldades financeiras que a gente sabe que o clube está enfrentando, ainda teve essa situação, férias para pagar aos atletas. Ainda há essa pendência, e a diretoria tem essa promessa aí com os jogadores, até para que eles possam ter tranquilidade nesse período, que inclusive os atletas fizeram um pacto, conseguiram ali as 2 vitórias finais, né, antes da parada contra Ceará e Internacional. A diretoria agora fazendo a parte dela na próxima semana. E nesse contexto, né, Cirilo, o Galo tem uma expectativa para as voltas do Coelho e do Guilherme Arana. 2 semanas para que esses jogadores que são importantíssimos no esquema do Cuca possam ficar disponíveis. E aí ele teria elenco completo para esse período aí importante, né? Que a gente citou há pouco, que o Galo vai ter pela frente aí em julho. É isso, Cláudio. O Edu, dessa história do Cláudio destacando, né? Trouxemos em manchete antes dos reforços a quitação das pendências sendo a prioridade no Atlético, e tem que ser mesmo, né? Porque salário para mim não tem nem discussão, né? Salário é obrigação. Mas o cara ganha 1,5 milhão por mês, ganha 2 milhões por mês, não interessa na discussão. Quitar salário de trabalhador, de profissional, é a obrigação do clube, e o Galo precisa resolver isso com certa urgência, porque atraso de salário nunca é algo positivo, independentemente da quantidade que o trabalhador ganha, né, Edu Panzi? Não, sem dúvida nenhuma. Se tem um grande reforço para o Atlético no segundo semestre, é salário em dia, né? Salário em dia, pagar o que deve aos agentes dos atletas, porque também estão ligados ao atleta. Eu acho que isso é básico, é o básico do básico, e o clube se prometeu, precisa cumprir a promessa. Não, a coisa piora, né? Uma coisa é você atrasar ali alguns dias o salário, conversar com o grupo e falar, ó, atrasamos por isso, isso e isso, e no dia tal faremos o pagamento. E aí o tal do dia chega e o salário cai na conta. Ok. Você não perde a confiança do grupo. Outra coisa é você prometer não cumprir. Não estou dizendo que não seja o caso do Atlético, estou dizendo que se prometeu, que cumpra na próxima semana, faça os acertos, os devidos acertos, para o Atlético iniciar esse retorno de futebol aqui no Brasil, com tudo em dia, para que os diretores, para que os donos possam cobrar também os atletas, né? E Cirilo, numa boa, vem aí uma janela. Se você está atrasando o salário, como que o atleta olha e fala, pô, está atrasando e está trazendo mais um para ganhar X, está trazendo mais outro para ganhar Y, é algo que não faz muito sentido. Então que o Atlético faça tudo isso fazer sentido, que é o básico, é a obrigação, pagar salário em dia. Se você não consegue cumprir efetivamente com a folha atual,
o mínimo é você não aumentar ainda mais essa folha, né? Aumentar ainda mais essa pendência, essa necessidade que você tenha que gastar mais, além do que você já não está conseguindo dar conta. Tomara que as notícias na próxima semana sejam mais positivas, as negativas vêm se acumulando. Siga, Cláudio. O detalhe é que o Paulo Brax, na conversa que ele teve conosco essa semana, garantiu que, né, por enquanto, o Atlético vem conseguindo não ter problemas no elenco com relação a isso, né? A gente fala em relação ao problema de desempenho cair, a gente sabe, o salário não está em dia, a turma não está correndo, o Galo teve aí o final, né? Principalmente o final com a recuperação no Campeonato Brasileiro antes da parada no Mundial de Clubes, com pontos, né? Dos 25 pontos, né? 24 pontos disputados, 18 conquistados, então a turma tem que continuar aí nessa pegada, até porque essa situação, Edu e Cirilo, o Galo vem atrasando alguns dias, mas quando fala, consegue, né? Não tá prometendo e não cumprindo. Isso é uma situação importante. Eu acho isso fundamental. E a queda do desempenho desportivo, a queda em campo por conta de atraso, isso raramente acontece, tá? Raramente acontece, a não ser que o clube esteja devendo aí meses e meses, promete e não cumpre. Aí não tem jeito, aí chega um determinado momento que os caras se unem ali e a coisa acontece, mas não é o caso do Atlético, e se um desvirtua, o próprio grupo trata de falar, olha, não é por aí, não acontece dessa maneira, e o momento é ruim, né, porque o futebol tá parado e acaba que a notícia acaba sendo só essa, né, de atraso de salário, você não tem uma vitória para falar. Você não tem um bom jogo, um bom desempenho para superar esse tipo de notícia. Então, quem pode corrigir isso e fazer com que as notícias ruins parem, Cirilo? O Atlético, pagando o salário em dia. Pagamento de salário em dia não é notícia. O atraso do salário vira notícia. Isso que eu penso. Então, que o Atlético não faça virar notícia mais problema de pagamento.